Bom dia, igreja. Uma alegria muito grande estarmos aqui, voltando com a nossa EBD, e aqui dando início ao novo tema. Um tema que iremos trabalhar por longos domingos, que é a eclesiologia. O que é a eclesiologia? É a doutrina da igreja. O que é uma igreja? O que é ser membro? O que é ser líder? Como é a adoração? Tudo isso nós vamos ver através desse estudo que nós faremos. E o que nós vamos ver ao longo desse estudo? Então, a gente vai ver 10 capítulos. Vai ser um estudo longo, onde nós veremos o que é a igreja, a singularidade da igreja, quais são os tipos de governo dentro da igreja, a membresia qualificada na igreja, a liderança qualificada, as doutrinas, as ordenanças, a adoração, os dons e o fruto do Espírito Santo e outros ministérios. Então vai ser um estudo para que a gente se aprofunde nas Escrituras, entenda ao longo de todo esse estudo cada passo de uma igreja. Nós vamos ver as diferenças de igreja local, igreja corpo de Cristo, e aonde cada coisa está atrelada. E hoje, então, como primeiro capítulo nosso é o que é a igreja. Então baixa as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, porque tu, Senhor Deus, Rei do Universo, Pai, nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Ó Pai, somente o Senhor, ó Pai, que é Deus vivo, tem poder, ó Pai, para ter criado, Senhor, céus e a terra, ter nos criado, ó Pai, e permitido, Pai, que ao longo de toda a história pudéssemos chegar aqui hoje, com a Tua palavra escrita, Pai, fechada, Pai, em mãos, e pudéssemos estar aprendendo do Senhor, ó Pai. Louvado seja o Seu nome, ó Pai, e que Ele seja engrandecido sempre, Senhor. O Senhor possa ser conosco nesse momento, nos ensina, Senhor, nos mostra, Pai, o direcionamento que o Senhor tem, Pai, para nós, para a Tua igreja, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando a vida, Pai, também daqueles que não estiveram aqui hoje, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o que é a igreja? A importância da igreja dificilmente poderá ser superestimada. Ninguém pode achar que a igreja é demais. Ela não pode ser superestimada. Por quê? Porque Deus comprou ela com o sangue dele. Vamos abrir lá, Atos 20, 28. Dona Ana, a senhora pode ler? 20 e 28. 20, Atos 20, versículo 28. 28. Portanto, eu vos... Não, o 20, 28. 28. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, por que ela não pode ser superestimada? Porque, primeiro, Deus comprou a igreja com o sangue dele. E Cristo, ele ama a sua igreja, ele cuida dela, ele valoriza ela. Quando a gente lê lá em Efésios 5, 25, vamos abrir lá. Alan, você lê pra gente? 25 ao 29.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, primeiro, Cristo, Deus comprou com o sangue dele. Né? Deus ama a sua igreja, cuida dela e valoriza. Né? E um dia, como nós vimos aqui no 27, apresentará a igreja sem mácula, né? Nem ruga, nem coisa semelhante. Né? E a principal atividade de Jesus hoje na terra é edificar a sua igreja. Né? Vamos abrir lá, Mateus 16, 18. Alex, lê pra gente. (16, 18). Também eu lhe digo, você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus hoje tem trabalhado na edificação da sua casa, da igreja. Assim como os cristãos participam do que Cristo fez no seu corpo hoje em dia pelo exercício desses dons. Então, mas qual é o significado do conceito da igreja? Né? Então, algumas considerações antes. Primeiro, a igreja não é o judaísmo continuado e ampliado. Embora haja uma continuidade entre os remidos de todas as eras, a igreja é um novo homem. Vamos abrir lá, Efésios 2,15. Lê pra gente? Não? Lia, mãe. 2,15. É. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então ela não é o judaísmo continuado. Né? Ou seja, com a obra da cruz de Cristo, Deus criou a partir dela, de judeus e gentios, um novo homem. Então ela não é o judaísmo continuado. A igreja também não é o reino. O reino é o domínio de Deus sobre a terra. A igreja é a noiva de Cristo. E abordaremos mais sobre esse tema mais ao longo dos nossos estudos. Mas a igreja não é o reino. E o significado e o uso da palavra igreja. Nós vamos ver aqui. Quando nós estudamos hermenêutica, quando nós lemos a palavra igreja aqui, nós temos que entender do que está se tratando aqui. E em português, como nós vemos hoje igreja, ela deriva do latim, chama eclésia, que é muito parecida com a do grego, que também chama eclésia. Mas hoje a nossa palavra igreja, a tradução dela, ela deriva do latim. E ela é uma transliteração dessa palavra grega. Ela é igual, uma transliteração. Cuja ideia original vem da mesma origem. Então, mesmo do latim, ela é a mesma origem do grego. E a sua utilização original designava
uma assembleia de cidadãos. Então, tão simples quanto uma assembleia de pessoas. Era uma reunião de pessoas que visava resolver questões comuns. Somente posteriormente passou a designar uma assembleia de fiéis. Mas a utilização dela originalmente é assembleia de cidadãos. Simples. E no hebraico? No hebraico, essa palavra significa kahal. E ela também simplesmente significa assembleia. Ela é mais dinâmica ainda. E normalmente ela é traduzida pela Septuaginta como eclésia. Eclésia com K. Dando a mesma ideia de um ajuntamento de pessoas. No entanto, não se refere necessariamente a uma assembleia religiosa. Mesmo assim, na maioria das vezes, refere-se à congregação de Israel. Vamos abrir lá, Salmo 26, 5. Não, perdão. Gênesis 28, 3. Pedro, lê pra gente. 28, 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecunda, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Uma multidão, uma assembleia. 49, 6. Arthur, lê. No seu conselho não entre minha alma, no seu acompanhamento minha glória será. Tem seu furor mataram homens, na sua vontade perversa carregaram. Então, no seu agrupamento, Aqui é no seu... Na sua assembleia, essa tradução? Tá. Então, é a palavra kahal aqui, que é assembleia, no seu ajuntamento, no seu agrupamento. Mas não está restrito a uma assembleia religiosa. Mas, geralmente, quando a gente vê ao longo das escrituras do Antigo Testamento, vai se referir à congregação de Israel como um todo, mas, literalmente, o uso primário é reunião, assembleia. E no grego? No grego, como nós vimos aqui, eclésia, ela indicava, como na Septuaginta, ela foi traduzida usando essa palavra, aquele conceito de assembleia, foi utilizada a mesma palavra, eclésia, no grego, para trazer o quê? Um ajuntamento de pessoas. Então, seu uso primário era político e não religioso. Não se referia a pessoas, mas a reunião. Em outras palavras, quando as pessoas não estavam reunidas formalmente, não eram chamadas de eclésia. Então, no grego, ele tinha o uso primário, tinha um ar mais formal. Estamos aqui reunidos para um evento, para algo político. Chamava de eclésia. Se não, não chamava, chamava de outra coisa. Então, aqui só olhando a palavra crua, como ela é. Tá? Mas vamos ver os usos dessas palavras no Novo Testamento. E se a palavra igreja está relacionada com a assembleia reunida, então os usos distintos desse conceito no Novo Testamento deveriam nos dizer qual é o caráter do grupo reunido, quais são os enfoques e qual o motivo que serviam para reunir essa assembleia. Para que essa assembleia está reunida? Então, quando a palavra grega é usada no Novo Testamento, são necessários aspectos mais ricos e completos do que o seu secular básico. E ela pode se referir a algumas coisas.
por exemplo, a uma assembleia do povo de Israel. Vamos abrir lá Atos 7:38. Silene. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava do monte Sinai. Com nossos antepassados, recebeu palavras transmitidas a nós. Então, que esteve na congregação do deserto. Né? Essa palavra congregação é eclésia. Né? Aqui está falando, é uma palavra que significa igreja, né? a tradução dela, mas está se referindo ao povo de Israel. Aqui está falando, lembrando aqui de Moisés no monte. Quem estava no monte? O povo de Israel. Né? Então também pode ser, nessa passagem, o grupo era formado por israelitas, que se reuniram para receber a lei de Deus por meio de Moisés. Então aqui não está falando da igreja, está falando a palavra eclésia está tratando de reunião, de assembleia. As pessoas que estavam unidas no deserto, que eram o povo de Israel. O caráter espiritual desse grupo era misto. Alguns tinham um relacionamento pessoal e correto com Deus, mas outros não. Como nós lemos Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, a gente vai ver várias pessoas ali, né, como a revolta de Corá. Né? Então tinha um caráter misto, pessoas que estavam diretamente ligadas com Deus e outras não. Claro, todos estavam relacionados com Deus no sentido genérico. Deus havia escolhido a sua nação. Porém, apenas isso não era garantia da salvação espiritual de cada pessoa. O chamado nacional era o motivo para a sua reunião ao pé do Monte Sinai. Outro uso. Né? Então aqui, esse uso, um dos usos como congregação de Israel. Atos 19, 32. Beatriz? E a assembleia caía em confusão. A sua maior parte nem sabia porque estavam dormindo. E lê o 41 também, por favor. E havendo dito isso, sobrou a assembleia. Então aqui o grupo era composto de gentios, cujo motivo para se reunir era exercer um privilégio político. Os cidadãos dessa cidade livre tinham o direito de se reunir em uma assembleia legislativa, o que faziam 3 vezes por mês. Mas essa ocasião aqui era uma assembleia ilegal, que não agradava a Roma. Por isso, os líderes tinham grande urgência em dispersar o grupo. Então aqui uma assembleia de cidadãos. Mas também essa palavra eclésia é trazida para falar sobre o corpo de Cristo. Colossenses 1,18, vamos abrir lá. Consegue ler, Julita? Isso. Ele é a cabeça do corpo. Da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Então, falando de Cristo, né? Cristo é o cabeça do corpo, cabeça da igreja, né? A palavra eclésia, né? Então, nessa passagem, a assembleia é a igreja, o corpo de Cristo. O caráter desse grupo é 100% regenerado. E o motivo para a sua existência é o ministério do batismo do Espírito, que acrescenta ao corpo de Cristo aqueles que creem.
esta igreja é universal e composta de todos os que creem em Cristo em todos os lugares da terra e também os que estão nos céus. Para ser mais específico, a igreja não é invisível, pois a maioria de seus membros é bem visível. O termo igreja, corpo de Cristo, constitui um conceito melhor do que igreja universal. Então, terceiro ponto, a palavra também é usada para falar sobre a igreja corpo de Cristo. Quarto, ela é destinada também a uma igreja ou uma assembleia local. Vamos abrir lá, Romanos 16:15, 16:5. Eu leio aqui. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, esses eram grupos muito localizados, nas igrejas, nas casas. As pessoas reunidas, ao menos no período aqui no Novo Testamento, seriam as que confessavam ter aceitado Cristo como Salvador. Em alguns casos, os que apenas professavam, mas não possuíam a salvação, estavam associados com essas igrejas locais também. As igrejas locais poderia ser um misto dos crentes e não crentes. Para constituir igrejas cristãs, as pessoas precisavam fazer uma profissão de fé cristã. Quais eram os enfoques dessas igrejas locais? Um era geográfico. Lembra que eram cidades espalhadas e que não dava para a gente... Hoje a gente vem de Jarinu, vem da Várzea, vem de Campo Limpo, né? Mas não tinha essa facilidade naquela época. Então, e não tinha prédios específicos, então eram feitos nas casas, né? O início da igreja primitiva era assim. Então, um era geográfico, o outro era a profissão de fé em Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo vão estar nos reunindo. E o terceiro, a prática do batismo e a ceia do Senhor. E o último, o exercício das responsabilidades do grupo como o ensino. O ensino fazia parte da igreja local. Porém, tinha a possibilidade de ter pessoas convertidas ou não, como nós vimos, né? Então, vimos aqui 4 usos da palavra no Novo Testamento. Falando da congregação de Israel, uma reunião de pessoas comuns, né, ao corpo de Cristo e a uma igreja local. Né? 4 formas que o Novo Testamento traz o uso da palavra eclésia. Mas qual é o conceito bíblico? Né? E aqui nós vamos falar de 2 conceitos. Né? Hoje nós trataremos de um apenas, que é a igreja corpo de Cristo. Né? Ou também, às vezes, chamada de igreja universal. Não a igreja universal empresa hoje. Né? Mas esse é o conceito maior aqui, né? Que nós vemos no Novo Testamento. É isso que a gente tem que olhar com enfoque. Né? E a gente vê algumas coisas. Né? Então, qual que é a realidade da existência da igreja corpo de Cristo? A ideia de uma assembleia ou de uma igreja exclusiva de Jesus é anunciada por ele em Mateus 16:18. Nós já lemos aqui. Né? Nós vamos ler lá porque ela é um versículo-chave para todo o nosso estudo. Né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Mateus 16, e assim como Colossenses 1:18, que nós já lemos aqui, que fala que Cristo é o cabeça, né, nos diz que Jesus é o cabeça desse novo conceito a ser criado. Mesmo nesse momento que Jesus está falando aqui, não existia ainda a igreja corpo de Cristo. Ela passaria a existir lá em Pentecostes. Né? Mas ele seria o cabeça. Né? Pois ele é o primogênito de entre os mortos. Né?
E analisando a palavra primogênito, primo é primeiro e gênito é trazido, né? Ou seja, ele é o primeiro a ser trazido do ventre da morte. E não, alguns dizem, algumas seitas falam que ele é o primeiro a ser criado. Não, ele é o primeiro a ser trazido da morte. Muitas vezes chamada de igreja universal, né? Mas que o termo igreja corpo de Cristo, que é o que nós iremos trabalhar todo ao longo do nosso estudo, vamos usar esse termo, igreja corpo de Cristo. Tá? Ela tem uma utilização mais adequada. Passa a ser formado, então, por aqueles que, pela mesma fé que Pedro teve em declarar Jesus como Messias, passam a viver para sempre com ele. Então, a Igreja Corpo de Cristo é formada somente, e tão somente, por aqueles que professam Cristo como Salvador. Vamos abrir lá Efésios 3:10. Alex, lê pra gente, por favor. É isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, Paulo está acrescentando aqui, através do Espírito Santo, que a igreja passa a existir para quê? Para tornar a sabedoria de Deus conhecida em todo lugar. E dessa forma, a igreja corpo de Cristo não é uma igreja física ou local. Nem uma denominação, nem uma hierarquia. E muito menos se limita geograficamente. Ela é um organismo. Ou seja, algo vivo que tem todos os seus membros em funcionamento. E um cabeça, que é Cristo, formada única e exclusivamente por aqueles que confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Vamos abrir lá 1 Coríntios 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja do corpo de Cristo é formada pelo quê? Desde Pentecostes até o arrebatamento, por todos aqueles que em qualquer lugar confessaram Jesus como Salvador. Então ela é formada por todas essas pessoas. Todos que creram em Jesus, desde Pentecostes até o arrebatamento. E qual que é a sua fundação? Então, Cristo foi o seu fundador, no sentido de ter sido seu mestre, construtor e aquele que enviou o Espírito, o qual deu forma real ao corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo passa a existir lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e entra naquelas pessoas, né? Ela passa a existir naquele dia, no dia de Pentecostes, uma vez que o corpo de Cristo é formado por meio do batismo realizado pelo Espírito Santo. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 12:13. Mãe. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber ao um só Espírito. Então, o corpo de Cristo foi iniciado em Pentecostes através do batismo do Espírito Santo, né, que é onde todos nós, todos aqueles que creem, fazem parte. Né. E como vimos, teve o início então em Pentecostes. Qual que é o seu fundamento? A igreja é fundamentada em Cristo Jesus. E naquele texto que nós lemos aqui, de Mateus 16:18, ele é importante nesse aspecto, por quê? Existem muitos entendimentos, mas nem todos de forma correta.
Então, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas religiões colocam que não, quem o fundamento aqui é Pedro. E aí Pedro, né, por exemplo, no catolicismo, Pedro é o primeiro papa. Eles entendem que a fundação é Pedro. Mas o fundamento aqui não é Pedro, é a confissão de Pedro. Volta aqui versículo 15. Jesus perguntando aos discípulos: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, qual que é o fundamento aqui que Jesus está falando aqui? Tu és Pedro, ele era chamado Cefas, ele era chamado de Simão, e aqui Deus, quando ele fala isso, quando Pedro confessa Jesus como Messias, Jesus fala assim, a partir de agora tu és Pedro, e sob essa pedra não é Pedro, essa pedra é a confissão que ele acabou de fazer. Ele acabou de confessar Jesus como Messias. Então, sobre esta confissão será edificada a igreja de Deus. Então, a igreja, corpo de Cristo, é fundamentada na confissão, na mesma confissão de Pedro. A de que Jesus Cristo é o Messias. E naquele tempo ele não tinha visto ainda a morte e a ressurreição de Cristo, mas hoje a gente entende que Cristo morreu pelo meu pecado, pelos nossos pecados, e ressuscitou. Né? E quem crê nele tem a vida eterna. Mas Jesus é a pedra no lugar. Que essa é a confissão, né? A confissão que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, é o que ele fala aqui, né? Simão, tu és o Cristo, né? Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que era para vir. Então essa confissão é o fundamento da igreja corpo de Cristo. E qual que é as suas representações? A igreja corpo de Cristo, ela é vista como algo que não é mais desse mundo. Então, quando falamos de corpo de Cristo, é algo que não faz mais parte do mundo. Jesus passa a tratar essa assembleia fundamentada nele como a congregação de pessoas que foram separadas de Deus. 1 Pedro 2,9, vamos abrir lá. Para Deus. Só se eu falei errado aqui, mas é separadas para Deus. E também Deus separou. Separada de Deus. Separada de Deus. Ah, não. Aqui está escrito para Deus. Pode ser separado de que Deus separou, mas não de separado dele. Né? Pode dar esse entender. Vamos lá, 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é algo como não é mais esse mundo. Essas pessoas agora são chamadas a viverem juntos, em comunhão, servindo como corpo de Cristo, o qual o próprio Cristo é o cabeça. Nós já lemos aqui, Colossenses 1:18. Mas ela é vista também como um representante de Jesus na Terra. Então a igreja não faz mais parte do mundo, mas é um representante de Jesus aqui. Né? Ainda em 1 Pedro 2:11. Pedro, lê pra gente, por favor. Amados, exorta-nos como peregrinos e forasteiros que vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então, Pedro está falando que nós aqui dentro somos forasteiros, somos peregrinos, somos estrangeiros. Não, o que um estrangeiro é? Ele não é daquele povo, ele é de outro lugar, mas ele está naquela terra.
Então a igreja corpo de Cristo é um representante de Jesus na terra, pois a nossa pátria agora ela é celestial. Filipenses 3:20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria, da onde nós nascemos então, é o céu. A igreja não é mais desse mundo, mas nós estamos aqui representando Jesus Cristo. Somos chamados para ser luz do mundo, praticando luz no mundo, praticando o amor mútuo, o serviço e a edificação uns dos outros, mas principalmente para levar a mensagem do evangelho para fora, não apenas permanecer com esse conhecimento. Não somos chamados para, uma vez que eu aprendi, eu guardo esse conhecimento para mim e nunca mais. Mas a Igreja Corpo de Cristo é chamada para levar esse conhecimento para fora. Então, ela é vista como algo não é mais esse mundo, nossa pátria é nos céus, mas é vista como um representante de Deus na terra, de Jesus na terra. E ela é vista também como a noiva de Cristo. Nós lemos aqui em Efésios 5, 25 ao 27. Né? Mas vamos abrir lá também, 2 Coríntios 11, 12. Segunda Coríntios 11, 2. Arthur, lê pra gente, por favor. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como igreja pura a um só esposo. Então, a noiva de Cristo. O corpo de Cristo Paulo fala aqui que Deus zela, né? Ele tem preparado para nos apresentarmos como uma virgem pura de um só esposo. Né? Paulo nos mostra aqui que a igreja, né, então, é a noiva de Cristo. A qual João também nos diz lá em Apocalipse 19, 7, que ela foi ataviada. Ela será ataviada lá em Apocalipse, quando então participaremos das bodas do Cordeiro. Então, nós vimos aqui a existência, como ela passa a existir, a sua fundação, seus fundamentos, suas representações e o fim da era da igreja. A Bíblia nos mostra que a igreja, corpo de Cristo, deixará de existir na terra. Esse acontecimento se dará no arrebatamento. Vamos abrir lá, Apocalipse 3, 10, 11. Alan, lê pra gente, por favor. 10 e 11? 3, o 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva os que têm. Conservo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ela deixa, quando a igreja é arrebatada, na terra já não vai ter mais igreja. Dali para frente será o trabalho, dentro da tribulação, dos 144 mil judeus, levando o evangelho para todo mundo para que se converta. Mas a igreja em si vai ser arrebatada antes da tribulação. No milênio, enquanto o povo de Israel estará desfrutando do reino terreno, todos os cristãos, além de ter acesso a esse reino terreno, também terá acesso a Jerusalém celestial, desfrutando assim da presença de Deus em novos céus e nova terra. Mas aí já juntos com todos aqueles que ao longo de toda a vida, né, Deus separou para ele. Mas então, qual que é o sentido? A gente viu aqui o conceito de igreja, mas qual que então é o sentido bíblico da palavra eclésia?
E como já estudamos em hermenêutica, o sentido aceito de uma palavra deve ser conservado, a não ser que por razões fortes seja necessário e seja abandonado o sentido primário. Então nós vimos aqui, qual é o sentido primário da palavra eclésia? Ajuntamento, assembleia. Esse é o sentido primário. Né? Mas, como nós vimos em hermenêutica, a palavra deve ser conservada, o sentido primário, a não ser que existam razões fortes para se olhar para um outro conceito. Vimos também que quando uma palavra tem vários significados de uso comum, devemos entender o que melhor se encaixa na passagem em questão, a qual seja coerente com o caráter, com os sentimentos e com a situação conhecida do autor, de acordo também com as circunstâncias que ele escreveu. E com relação a qualquer passagem específica, o significado mais simples, ou que se apresenta mais prontamente a um leitor atento, é com toda probabilidade o sentido ou significado de fato. Então, só lembrando aqui os conceitos que nós usamos lá de hermenêutica e de interpretação. Como devemos interpretar as palavras. Né? E o uso primário, comum de eclésia é igreja, é assembleia. Né? Mas, com esse entendimento de hermenêutica, deveremos então assumir o conceito simples. Assembleia. Usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porém, Deus, em toda a sua sabedoria, ele toma certas palavras e as santifica e toma para ele, separando-as para nos revelar quem ele é. Por exemplo, a palavra ágape, que comumente nós conhecemos como amor incondicional. Aquele amor que existe sem esperar nada em troca. Mas qual que é o uso comum dessa palavra? Vamos abrir lá, Judas 12. Não Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus. Antes de Apocalipse, ali, ó, um livrinho antes. Uma carta, na verdade, né? Judas 12. Se. Esses homens são mortos diversos nas festas de fraternidade que vocês fazem, comigo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que estão cuidando de si mesmos, são nuvens sem água, feridos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então, aqui, ó, festas de fraternidades, banqueteando. Festas de fraternidades é a palavra ágape. Esse é o uso comum da palavra ágape. Festas, banquetes. Ou seja, este é o significado natural da palavra na língua grega. Porém, Deus, ele toma essa palavra para si, santificando-a e dando a ela uma dimensão espiritual infinitamente maior, ao declarar o quê? 1 João 4,8. Vamos lá, volta um pouquinho também atrás. Quem parou? Consegue ler? Eu esqueci o atrás. Consegue ler? 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, né? Mas por quê? Deus é ágape. Então, Deus pega aquela palavra ágape, que significava festas de fraternidade, banquete, né? E ele toma para si e fala assim, agora Deus é ágape. Né? Mas uma vez que Deus se apropriou dessa palavra, não mais lemos como festas, né? Ou banquetes. O que seria estranho a gente ler aqui, Deus é festa, Deus é banquete. Né? Mas agora Deus lhe dá um significado santo, dizendo que ele é ágape. Ou seja, não existe mais fora dele. Né? Quem não ama, não conhece a Deus. Ele está falando isso. Né? Porque agora Deus é amor, Deus é ágape.
Não é mais festa, é algo maior. É algo que, se não está nele, está fora dele. Não existe fora de Deus. Né? E da mesma forma, então, como a gente viu aqui em Ágape, que Deus toma palavras seculares e santifica, ele se apropriou da palavra eclésia. Vamos abrir lá 1 Coríntios 1:2, nós já lemos, nós vamos de novo. Opa. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto. Então aqui, Deus está separando essa palavra para ele. Agora a igreja é de Deus. Agora aquela assembleia regular não é mais do mundo, é de Deus agora. O Espírito, através de Paulo, nos diz que a eclésia agora pertence a ele, por terem sido santificados, isto é, separados do mundo em Cristo Jesus. Olha lá. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus pega essa palavra secular, assim como ágape, que era banquete, virou amor incondicional. Ele pega a assembleia, a eclésia e fala assim, agora essa eclésia é de Deus. E ela é separada. Ela é que por ele, através dele, termos sido santificados, separados do mundo em Jesus Cristo. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ela passa a ser o corpo de Cristo. Deus nos diz aqui que ao ressuscitar, Deus colocou todas as coisas sobre os pés do Senhor, e para que ele seja o cabeça de todas as coisas, o deu à eclésia, o deu à igreja, que virou o corpo dele. Dessa forma, vemos que Deus identifica a sua igreja como separados dele. A igreja de Deus é formada pela assembleia daqueles que foram chamados para fora do mundo. Ela se refere à congregação de pessoas que foram separadas para Deus e são chamadas a crerem no Senhor Jesus, santificadas pelo seu sangue, fazendo parte do seu corpo, do qual o próprio Cristo é o cabeça. Então a igreja corpo de Cristo. Nós vimos que tem várias igrejas, né? Nós vamos ver na próxima aula a igreja local, mas essa igreja aqui é a igreja, falamos de igreja corpo de Cristo, é isso que nós estamos falando. Os separados, aqueles que foram chamados para fora do mundo para ser representantes de Cristo na terra. E aqueles que foram nascidos do Espírito, como nós vimos aqui em 2 Pedro 11, são peregrinos, forasteiros, pois a nossa pátria é celestial, são chamadas para ser luz no mundo, manifestando o amor mútuo, o serviço e a edificação uns aos outros. Mas principalmente para levar a mensagem do Evangelho para fora. A mensagem não pode ficar guardada dentro da gente, tem que ser levada para fora. Não apenas para permanecer dentro da gente. Então, de forma resumida, Deus se apropriou da palavra eclésia, ressignificando o seu contexto para representar aqueles que foram chamados por Deus para fazer parte do corpo de Cristo, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, com um propósito específico. Então, igreja, corpo de Cristo, compõe quem? Quem? Quais pessoas? Os crentes em Jesus Cristo. Então a igreja corpo de Cristo, ela é 100% um agrupamento de pessoas que creem em Jesus Cristo. Nesse grupo, nesse corpo, não existe pessoas que não creem em Cristo.
Então, primeiro conceito bíblico, primeiro entendimento, a igreja corpo de Cristo. Toda vez que nós falarmos, então, igreja corpo de Cristo é aqueles que em todo momento, em todo lugar, em toda época, desde Pentecostes até o arrebatamento, creram em Cristo. Amém? Então, baixe as cabeças, vamos orar. Senhor amado, obrigado, Pai Santo, porque, ó Deus, o Senhor nos direcionou, Pai, para o estudo da Tua Palavra, Pai. Para aprendermos, ó Pai, mais a Sua igreja, Pai. Entendermos aqui, Senhor, que é uma obra do Senhor, Pai. E que o Senhor está edificando ainda a todo tempo, Pai. Desde Pentecostes, ó Pai, o Senhor continua edificando ela. E o Senhor ainda vai edificar ela até o arrebatamento, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Porque o Senhor nos chama, Pai, para sermos peregrinos, ó Pai. Embaixadores de Cristo aqui na terra, Pai. Para que possamos, Pai, estar participando da boda do Cordeiro com o Senhor, ó Pai. Como noiva ataviada, Pai. Obrigado por isso, Senhor, porque é uma obra sua e não nossa, Pai. Ó Deus, o Senhor continua nos ensinando, Pai. E que seja o seu Espírito Santo e não o ensino de homens. É o que te agradeço e peço em nome do Filho Jesus. Amém.